Hadi? Não, essa adesão é péssima para o Estado, ela prejudica de forma gigantesca o serviço público prestado. Eu, como servidor público estadual, como policial, fico extremamente preocupado com o resultado dessa adesão. Nós temos já um debate de um bom tempo junto à classe dos policiais em relação a isso, as promoções, a reposição da inflação. Então isso atinge em cheio, né, essa categoria de todos os servidores públicos, professores, professoras. A gente acredita que vai ter um prejuízo na saúde, vai ter um prejuízo na educação, um prejuízo na segurança pública, né, e os resultados aí serão sentidos pela população do Rio Grande do Sul mediante a adesão a esse regime. E nós sabemos, por exemplo, que essas pautas sobre serviços públicos, sobre posicionamento, determinadas pautas identitárias, tudo isso, né, tem sido trazido para as nossas sessões na Câmara Municipal e faz parte já do processo eleitoral, né? Qual é a posição de cada partido, de cada, né, parlamentar sobre o tamanho do Estado, sobre a questão dos serviços públicos, sobre como nós temos que valorizar ou terceirizar de forma irrestrita, como está acontecendo praticamente aqui em Porto Alegre em relação à saúde. Então, são pautas que são municipais, mas elas acabam representando todo desse processo eleitoral, que a gente sabe que é estadual e nacional, mas que no município de Porto Alegre fica muito bem representado, porque aqui é a capital do Rio Grande do Sul e acaba, né, boa parte das questões acabam escoando ali, e os tensionamentos também, os tensionamentos que acontecem em nível nacional também acontecem aqui no município, no nosso microcosmos ali, que é a Câmara Municipal de Porto Alegre. Eu sempre refiro, né, eu tenho uma reflexão que eu acho que é importante, assim, eu respeito muito a direita, essa direita mais tradicional, conservadora, essa direita democrática. Eu acho que a gente tem que respeitar porque o mundo é feito de divergência, tá? Agora, quando a gente vai para o extremismo é que preocupa demais, assim, quando a gente vai para aquela lógica de eliminação das divergências, eliminação o teu pensamento ele tem que ser silenciado, etc. Isso me preocupa em demasia, assim. Então, eu espero que depois desse processo eleitoral, porque esse processo eleitoral é inexorável, que a gente ainda vai ter esse tensionamento, essa polarização, mas eu espero que depois desse processo eleitoral a gente possa voltar a debater, por exemplo, se a gente quer mais ou menos Estado, se a gente quer um processo de contratação de servidores públicos ou a gente quer simplesmente, como eu já falei, tu entende? Mas ficar nessa pauta econômica, se a gente quer a privatização da Petrobras ou não quer, né? Bom, somos contra, somos a favor, mas enfim, são debates que estão centrados em ideias sobre economia, em ideias sobre visão de mundo, nosso conceito de como é que a gente vai evoluir nosso país, como é que o nosso país vai avançar. Porque o que a gente tem visto hoje é uma disputa fraticida, assim, é uma questão completamente focada na eliminação mesmo do outro. Na eliminação total. Isso é preocupante, entende? Porque daí a gente não consegue chegar em alguns consensos que tu diz assim, olha, isso aqui todo mundo concorda porque, afinal de contas, é básico. Isso aqui vai trazer bem para todo mundo. Não, a gente não consegue mais. Se a pauta é trazida, nossa, tem que derrubar porque quem trouxe é o fulano. Então, se o fulano trouxe essa pauta, nada. Não, mas é muito triste a gente ver esse tipo de debate. As pessoas aí os artistas passaram por uma situação terrível, né, nessa questão da pandemia, vão ser os últimos a conseguir retornar ao mínimo, né, na grande maioria. Claro, aqueles que tinham mais recursos conseguiram sustentar melhor essa situação. E aí a gente vê esses ataques constantes, como se todo mundo que recebesse Rouanet fosse corrupto, como se todo mundo que tivesse Aldir Blanc ou tivesse a Lei Paulo Gustavo fosse vagabundo que não quisesse trabalhar. Isso foi dito pelo presidente da República, pelo Bolsonaro. Então é natural, sabe, que a gente entre num clima de dizer, olha, essa pauta aí, tu tá defendendo o mesmo cara que fala isso, tu tá sendo contraditório, porque isso ficou muito, muito marcado, né? A própria mudança que a gente teve, quantos secretários da cultura nós não tivemos, e cada um fazendo uma bizarrice maior que o outro. Um deles chegou a fazer uma dramatização de Goebbels lá, imitando o nazismo, né, literal. Então, quer dizer, são essas questões que acabam, né, tensionando a tal ponto que parece que determinados campos não podem mais falar. Porque eu acredito, honestamente, isso já hoje eu já conversei com o Lula, inclusive. Qualquer deslize, né? Não, mas eu já conversei com o Lula em relação a isso, já tenho tentado conversar com a coordenação de campanha do Lula em relação a essa fala e a posição do Partido dos Trabalhadores. Ele foi criticar o Bolsonaro e acabou criticando
Os O que acontece? Não, mas a gente tem que entender, né? O que acontece? A gente tem uma contaminação do debate sobre segurança pública, exatamente no mesmo sentido que eu estou falando aqui da cultura, educação, etc. Em E na todas as segurança, áreas. e na segurança pública tem uma lógica que, como o Bolsonaro, ele encampou essa pauta, então se tem uma lógica no campo da esquerda, bom, se Bolsonaro, exatamente essa lógica, se Bolsonaro encampou a segurança pública, logo todo policial é fascista, toda polícia é assassina, todos os policiais são o que acontece lá, né, na situação do Rio de Janeiro, que morrem 20 pessoas. Não é assim que funciona. E o que acontece? Só que isso começa a contaminar o discurso político. E aí tu vê esses deslizes, porque tu começa só a circular dentro de um ambiente que todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa. Quando tu vai te pronunciar, tu acaba repetindo aquilo que a bolha fala. E que não é a verdade. E aí o que eu disse? Conversei, chamei o Lula quando ele veio aqui, a gente conversou, teve uma conversa rápida, e a gente disse, olha, Lula, é importante que a gente tenha um debate sério, porque, bem ou mal, o governo Lula foi o governo que mais investiu em segurança pública com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro, também do PT, fez um trabalho. Isso aí todo policial, mesmo de direita, vai reconhecer, né? Mas o que acontece? Se a gente não comunica, se a gente não tem um diálogo com a base, acontece esse tipo de... Comunica mal, exato. A gente tem esse tipo de gafe. E aí eu digo assim... Comunicar mal é pior do que não comunicar. Exatamente. E aí o que eu digo? Eu não vou dizer que isso é sincero. Eu vou dizer isso é um equívoco, foi uma fala equivocada, uma fala que está completamente errada, tanto foi errada que ele chegou no evento seguinte e disse, olha, me equivoquei na fala que eu disse, policial é trabalhador e a polícia também, ela serve para proteger os trabalhadores. Bom, fez um discurso razoável, mas isso demonstra o quê? Que a gente fica centrado em bolhas e que a gente não avança das nossas bolhas e acaba repetindo clichês que não são reais e que acabam afastando algumas categorias e alguns debates relevantes para a política nacional. Ou a gente vai dizer que a esquerda não precisa debater sobre segurança pública, não tem que ter uma posição sobre valorização dos policiais, sobre o que quer sobre as carreiras dos policiais. A esquerda precisa falar sobre isso. Porque senão é muito fácil, eu digo, não, a polícia é toda de direita, deixa com a direita, mas é muita preocupação, sabe, honestamente, assim, tirando esses pontos. Mas, por exemplo, nós temos um aumento grande de armamentos na mão de civis, nós temos um tensionamento sendo toda hora trazido à tona pelo presidente da República, uma situação muito preocupante e que eu acredito que ela não se resolve no dia 1º de janeiro, infelizmente. Então, se perguntar, vai ter terceiro turno? Infelizmente, eu faria essa aposta, eu faria uma aposta numa eleição muito violenta, numa eleição extremamente agressiva. Bom, que seja segundo turno do primeiro, então, mas vai ter um turno extra, né? Que nem as vacinas, né? Mas eu penso o seguinte, a gente tem uma situação que realmente, a gente está aqui falando, de uma forma racional, mas tem pessoas que não estão pensando de forma, ou estão até racionalizando, mas de uma forma que eu acho muito perigosa nesse processo, e isso pode sim nos trazer grandes problemas durante o processo eleitoral e depois, a partir do dia 1º de janeiro. Eu não acho que essas pessoas vão largar suas armas, que as pessoas vão se desarmar os seus corações, que aqueles grupos que estão organizados para tensionar por um lado vão simplesmente dizer, não, tudo bem, agora vamos aceitar o resultado das eleições e vamos seguir em frente. Então, é um processo que vai ter que ser maturado, trabalhado. Eu acredito que após as eleições a gente ainda vai passar uns 2-3 anos de muita tensão. Mas é praticamente todo o próximo governo. Eu acredito, honestamente. Todas as pesquisas que tratam sobre armamento civil, né, todas elas demonstram que mais armas, o descontrole em relação aos armamentos, mesmo armamentos legais, geram mais suicídios e geram mais homicídios, geram mais violência. Isso é fato. É claro, se eu chegar aqui, né, e falar para as pessoas que têm medo, que têm insegurança, e dizer, vamos comprar arma, as pessoas vão dizer, vamos comprar arma. Mas o mundo real não é esse. Aliás, né, eu como policial posso aferir, toda vez que o criminoso chega para abordar alguém, ele não chega na lógica que a pessoa está desarmada. Caso contrário, ele não agiria com violência. Ele não chegaria com a arma na tua cara, dizendo para tu entregar tudo, não te movimentar rapidamente. O que significa isso? Não, mas é aí que tá. O elemento surpresa é que define o crime, bem falado aqui, Mônica. Então, não adianta arma de fogo em uma pessoa que está, por exemplo, eu estou jantando, alguém chega, aponta uma arma na minha cara, de um elemento surpresa, toca bala, não vai. Mônica, não, mas é sério, eu estou trazendo uma análise. É o programa inteiro. É que eu quero falar, eu estou fazendo uma análise científica, se não é uma questão assim é esquerda ou direita, eu estou trazendo uma análise, tanto é que os Estados Unidos hoje eles têm feito uma revisão em relação à facilidade da compra do armamento a partir de diversos massacres. Então tem cálculos que demonstram quantas vezes a arma foi utilizada para legítima defesa e quantas vezes a arma foi utilizada
para danos a terceiros, para assaltos, para roubos, para homicídios, para suicídios, para acidentes com crianças. Então, é um debate que a gente tem que fazer. Mas eu acho que o debate da LEP, né, o debate da Lei de Execução Penal é um debate que tem que ser realizado, né, essa questão da progressão das penas. Nós temos que fazer um debate sobre o Código Penal, né, em relação... Eu acho que tem crimes ali que a gente não precisaria tratar com pena de prisão, né, detenção ou reclusão, mas também temos crimes, como bem falou aqui a Mônica, sobre estupro, latrocínio, homicídio qualificado. Esses crimes eles têm que ter uma pena, né, considerável, que pelo menos não tem uma progressão de regime, como a gente tem hoje na LEP. Né? Porque realmente, se for pensar homicídio, daqui a pouco tu pega a pena mínima no homicídio, tu pega 1/6 de progressão de regime, se tu faz homicídio simples, não faz nada. Tu nem entra no sistema prisional, por exemplo. E eu tô falando porque eu trabalhava no homicídios. Eu antes de assumir como vereador, estava no homicídios. E a gente via essas situações, sabe, de famílias ali que tinham... o filho tá tudo bem, né, numa situação da criminalidade, ali numa disputa, daqui a pouco, 2, 3 anos, estavam na mesma rua, o assassino do filho andando na mesma rua, na periferia. Então são esses dados que a gente tem que dialogar. Eu acho que é um debate sério. A vulnerabilidade é um fator essencial em relação às causas da violência, né? Ela é um dos fatores de determinados tipos de violência, tem uma relação com a vulnerabilidade. Deputado Issur, vou colocar no debate. Não, estou acompanhando, tá muito bom o debate, aliás, aí tô acompanhando o debate, tá bem interessante. O que a senhora acha do armamento? É mais seguro ou não é? Eu fui militar por 8 anos na minha vida, da Força Aérea. Na verdade. Fui militar por 8 anos tirei serviço armado e eu tinha o entendimento que a arma saía do couro para usar. E fora isso, ela servia muito mais para me resguardar do que qualquer outra coisa. Sou filho de vigilante aposentado também, meu pai era vigilante, instrutor de tiro a vida inteira, mas eu concordo que o armamento, no meu entendimento, ele é importante, mas as pessoas precisam estar treinadas para utilizar, capacitadas. Concordo quando o Hadi diz que a pessoa que, por mais que tenha treinamento, a tua reação no momento que tiver com a arma na cara, no momento inesperado, né? Ela é diferente da gente, então a pessoa tem que estar também preparada, senão essa arma vai parar na mão da criminalidade. Porém, eu sou plenamente de acordo com o porte de arma. Não, só uma pergunta aqui para você. Ele rouba de quem está despreparado. Não, senhor, ele não rouba de quem está despreparado. Também tem isso. Não, isso é contrabando, vem arma de eu tenho um amigo, eu concordo contigo. Não, só um pouquinho, mas é que há mais um fator. Muitas vezes em assaltos de casa. Eu tenho um conhecido meu que ele foi abordado, ele fez questão de mostrar que estava armado e ele foi pegar o veículo dele, os caras deram um conhaço e levaram a arma dele. Hoje tem um 38 a mais na mão da criminalidade porque ele não estava, ele fez questão de demonstrar que estava armado, mas não estava preparado para usar aquele armamento da forma adequada. Aí então, a necessidade do preparo, do curso. Exatamente, por isso cursos, preparos. Quando o Lula disse que tinha que acabar com as escolas de tiro e botar escola de literatura, de livro, não, aí eu discordo plenamente, porque tu tem que ter o preparo. É que eu quero dizer o seguinte, que portar a arma por si só, ela não vai te trazer segurança. Exato. Mas portar a arma por si só, ela não traz segurança nenhuma. Se tu não tiver preparo para utilizar a arma e demais. Coragem para utilizar a arma. Porque o bandido não tem nada a perder. Ele não tem o direito de usar uma arma. Claro que tem. Ele sempre teve, né? Aí que tá, esse é o problema. O próprio Estatuto do Desarmamento, desde sempre, previu que quem quer ter na sua residência com mais de 25 anos... Não é o porte, ele pode ter o registro da arma para ter em casa, que é o caso que tu está trazendo. Não andar com ela na rua. Não andar com ela na rua, o porte. E isso está lá previsto no Estatuto do Desarmamento, isso não vai mudar. Isso está lá no Estatuto do Desarmamento. O comércio, ele existe, e ele é permitido com que as pessoas possam ter na sua residência ou no seu local de trabalho, se ele for proprietário do local de trabalho. Isso está no Estatuto do Desarmamento. O que a gente viu agora com o governo Bolsonaro foi uma flexibilização irrestrita e absurda que pulverizou uma quantidade de armamento jamais vista. Mas irrestrito que o vereador Leonel mencionou. Se eu quiser comprar uma arma, Taline, para ter na minha casa, isso, pode. Eu tenho o porte. Sempre pode, tá? Isso que eu quero dizer. Sempre pode, eu tenho em casa. Agora, se eu quiser andar com ela na rua, tem que ter o porte. Aí a posse, exato. Não, é que assim, ó, a posse, aí que tá. A posse, né, para tu ter em casa. A posse quero ter em casa ou no meu local de trabalho em que eu seja proprietário. Não transitar com a arma. E isso sempre foi permitido, desde sempre no nosso país, nunca deixou de ser. Esse é o ponto. O problema nós seguimos não tendo porte de armas de fogo, a não ser para policiais e alguns profissionais determinados que podem ter o porte de arma de fogo para transitar, podem portar consigo em qualquer ambiente. O que tem acontecido? Nós não mudamos o porte continua sendo ilegal, continua sendo proibido. O problema
com as mudanças de portarias que foram realizadas, hoje existe a flexibilização de que quem tem alguma filiação ao clube de tiro pode ficar transitando para dizer que eu vou treinar. Aí o que acontece? Tu começou a fazer algo deturpado dentro de uma lógica contra o Estatuto do Desarmamento, contra a lei, a partir de portarias, e tu começou a flexibilizar também qual o calibre das armas de fogo que podem ser adquiridas. Então, hoje as pessoas podem comprar fuzis de guerra 5,56, entendeu? Para ter na sua casa. 9mm. Não, mas até 9mm é um calibre. A exigência é... Mas... Não, tu tem que estar. Não é questão então... do curso. Não, mas aí que tá, Mônica. E mesmo com curso, tu não poderia ter o porte. Tu pode ter. Por que tu tem que fazer? Quando tu quer fazer o registro da tua arma, quando tu quer ter a posse em casa, tu tem que fazer uma prova, tem que dar o tiro, tem que fazer a prova psicológica, psicotécnica, etc, etc, né? Uma série de normativas. Quando tu começa a flexibilizar, o que acontece? A pessoa hoje, ela simplesmente tira um registro de CAC, que é caçador, atirador e colecionador, e a partir disso ela consegue comprar uma quantidade de armamentos absurdas, uma quantidade de munição absurdas, e ela começa a dizer que está indo a clube de tiro, então ela começa a portar arma contra a lei, mas a partir de uma portaria, porque existe uma deturpação. Não por acaso ela pode circular sem o porte. Por quê? Porque enquanto isso, as nossas guardas municipais não conseguem ter o armamento. Mas o que eu quero dizer, isso é grave. Sabe qual é o ponto mais grave? Que se a gente começar, e eu peço aqui que para as pessoas olhem no Google agora, dê um Google, olhem as matérias jornalísticas. Várias facções já estão tirando CACs. Isso é fato, não estou mentindo aqui. Estão tirando como CAC e estão esquentando armas para facções criminosas e milícias no Rio de Janeiro a partir de uma lógica de legalização, porque a facilidade ficou tão grande que hoje eles já estão utilizando o mundo legal para passar para as facções criminosas. Quer dizer, é isso que a gente quer nesse patamar. Eu acho que a gente passou do ponto, entende? A gente virou uma chave que a gente poderia dizer, olha, tem que flexibilizar, mas da forma como está sendo trazido, isso aqui está trazendo danos já para a nossa sociedade, depois vai ser irreversível o processo.